Muito boa noite. Recebemos hoje na SIC Notícias dois partidos que neste último ano aprovaram praticamente todas as medidas um do outro no Parlamento, mas que hoje têm a oportunidade de demonstrar também em que é que se distinguem para esclarecer quem estará indeciso entre ambos. Estão connosco Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, e Rui Tavares, porta-voz do LIVRE. Muito boa noite aos dois, bem-vindos. Obrigada. Ditou o sorteio que começa o Rui Tavares, vai acabar a Mariana Mortágua, e prova que se podem distinguir são as diferentes famílias políticas europeias a que pertencem, o Bloco ao grupo da esquerda, o LIVRE ao grupo dos verdes, e é pela Europa que eu gostava que começássemos. O Eurobarómetro mais recente, publicado há menos de um mês, mostra que 91% dos portugueses acredita que Portugal ganha com a adesão à União Europeia. E o Rui Tavares, no programa, fala da Europa precisamente sempre numa perspectiva de promoção de pactos, de transmissão de práticas, de pontos de ligação, até defende que dia 9 de maio seja decretado feriado por ser o Dia da Europa. E este seu posicionamento, em contraste com o do Bloco, pode ser o seu trunfo para ganhar os indecisos entre si e a Mariana Mortágua, sobretudo nesta fase internacional que atravessamos. Boa noite, Nelma. Boa noite aos telespectadores e boa noite à Mariana Mortágua. Um debate entre duas pessoas com quem Luís Montenegro não quer debater. Acabou de confirmar agora, ainda no debate da RTP, no que é, acima de tudo, uma falta de respeito para com os portugueses e as portuguesas. Bem, nós estamos numa situação em que, interna e externamente, vivemos em grande convulsão. Nós, desde 2019, que não temos uma eleição regular em Portugal. Tivemos o colapso das negociações orçamentais em 2021, tivemos o caso influencer em 2024 e agora o Montenegro Gate em 2025. Nós temos que procurar as maneiras de sair dessa instabilidade. E no plano internacional, eu acho que está cada vez mais visível porque é que a Europa é importante. Nós estamos numa situação em que temos ou unidade europeia ou temos a cedência aos projetos imperiais, que são de Putin, que são de Trump, que são de Xi Jinping. E por isso a construção europeia é uma construção que importa aos países pequenos e médios, como são todos os da Europa, porque na verdade na Europa há dois tipos de países, os que são pequenos e os que ainda não perceberam que são pequenos. E por isso aqui não é uma questão, é uma questão que marca a força das convicções de cada um. E de facto o LIVRE tem uma convicção europeísta, faz parte de uma família da esquerda verde europeia, procuramos manter uma coerência absoluta nas questões de direitos humanos, de respeito pela autodeterminação, dizer para a Ucrânia o mesmo que dizemos para a Palestina. Há muitas coisas em que temos pontos em comum, mas achamos que é preciso ter caminhos concretos, claros para o futuro, e que numa situação em que a Europa tem que ter essa autonomia estratégica, a construção de uma comunidade europeia de defesa, por exemplo, é uma das coisas que nos distingue, vamos a isso já muitíssimo importante. O Bloco não defende, Mariana, o afastamento de Portugal da União Europeia, mas levanta muitas dúvidas sobre os seus benefícios. O seu programa fala numa submissão à União Europeia, na tentação de Portugal bajular os tecnocratas de Bruxelas, em subjugação às regras que a Europa tenta impor através de tratados orçamentais, tendo em conta que os portugueses, como ainda há pouco referi, continuam a ser dos mais satisfeitos com a adesão à União Europeia, e ainda para mais perante uma situação internacional tão imprevisível. Não acha que nesta altura em concreto os indecisos fogem para o Rui Tavares? Bom, boa noite. Olá, Rui. Olá, olá, Nelma. Olá, Mariana. Eu, para já, tenho a dizer que se é para ter um feriado a 9 de maio, também quero. Porque acho que os feriados são sempre bem-vindos, porque são dias de salário sem trabalho. E isso aumenta certamente a produtividade e também o salário de todos os trabalhadores. Eu não sei se é aqui que vamos encontrar grandes divergências entre o Bloco e o LIVRE. O Bloco assume-se e sempre se assumiu como um partido europeísta de esquerda, foi essa sempre a expressão que usámos. Temos uma interpretação do que quer dizer esse europeísmo. Achamos que deve haver coordenação de políticas, que deve haver solidariedade, mecanismos de gestão democrática, instituições democráticas a nível europeu, mas é óbvio que temos muitas críticas à Comissão Europeia. Criticámos as políticas de austeridade permanente e em especial na Troika, criticámos a posição da Comissão Europeia e da União Europeia na Palestina, ou manter o acordo de associação com Israel, não suspender a exportação de armas, não impor sanções a Israel. Criticámos quando a Comissão Europeia e a União Europeia cederam ao lobby financeiro para mudar as políticas ambientais e as políticas de direitos humanos, e agora criticamos esta deriva armamentista da Comissão Europeia. Acho que gostar da Europa
é poder criticá-la quando ela joga contra si própria. Isso não a prejudica nesta fase? Eu acho que esse realismo de percebermos que a União Europeia, que a Europa, enquanto projeto de paz, de cooperação, é um bom projeto, um projeto bonito, mas que a Comissão Europeia e a União Europeia têm jogado contra si própria quando põe em causa esses mesmos valores, condenando muitos países ao empobrecimento, à austeridade, quando impõe regras que têm pouca lógica. E esse espírito crítico é importante. Seguinte, que é a defesa. Rui Tavares já esclareceu que admite uma substituição da NATO caso a Europa consiga criar a sua própria comunidade de defesa. O que lhe pergunto é se acha que há tempo para cumprir isso durante o mandato de Donald Trump. Bem, eu acho que é preciso ser consequente em relação à Europa. E aí, quer dizer, há debates, alguns deles que são intensos e em que temos, se for preciso, as cicatrizes para mostrar de ter tido a coragem de assumir determinadas convicções em determinados momentos. Eu lembro-me perfeitamente quando foi o referendo do Brexit, lembro de ouvir o Fernando Rosas, quer dizer, candidato agora por Leiria, a dizer que não se devia chorar uma lágrima pelo fim da União Europeia. É uma diferença histórica grande. Nós, no LIVRE, acreditamos na construção das instituições que conseguimos conquistar a duras penas após a Segunda Guerra Mundial, a União Europeia, como a ONU, como a OCDE, e dissemos desde o início que é através delas que nós conseguimos substituir uma globalização que é injusta e que é desregulada por uma globalização que seja justa. Nunca nos deixamos encandear porque às vezes há de algum discurso nacionalista à esquerda que acha que, por exemplo, uma desglobalização, mesmo que movida por Trump, pode ser uma coisa interessante. Nós dizíamos há 10 anos que era preciso que a OCDE impusesse uma taxa mínima para o IRC global, isso fez-se caminho aí. Nós introduzimos debates na Assembleia da República sobre a taxação dos super-ricos, só pode ser feito a nível internacional, e agora dizemos que a União Europeia, neste momento de guerra comercial, tem que procurar ir ao encontro do Mercosul, da ASEAN, de outros países no mundo, para manter umas regras de um comércio internacional, de um comércio mundial que seja regulado. Nunca defendemos, por exemplo, a saída do euro. Isso foi um debate muito intenso. O Francisco Louçã escreveu um livro inteiro sobre a solução novo escudo. E na Comunidade Europeia de Defesa também nós não podemos ficar, como dizem os nossos irmãos brasileiros, no mato sem cachorro. Ou seja, a Europa precisa ter alternativas e precisa ter soluções. O LIVRE, talvez correndo riscos, propõe o avanço para uma Comunidade Europeia de Defesa, para não estarmos dependentes dos Estados Unidos. Uma instituição nova, mas com os estoques que já existem, Rui Tavares, é uma instituição nova com os estoques que os países já têm. Qual é essa sua ideia da Comunidade Europeia de Defesa? Como diz que não é preciso comprar mais armas, pergunto. Não, a Europa precisa certamente de substituir armas que compra os Estados Unidos e precisa de interoperabilidade e precisa de, quando tem mais militares no ativo do que aqueles que tem a Rússia, mal feito fora, temos 3 vezes a população da Rússia, mas tropas que muitas vezes não estão habituadas a trabalhar em conjunto. Nós temos na NATO uma coisa que se chama artigo 5º, que está hoje em dia em dúvida, é a coluna vertebral da NATO. No Tratado da União Europeia temos a mesma coisa, o equivalente, chama-se artigo 42.7. É aquele que, inclusive, permite defender países que são da União Europeia e não são da NATO, como a Áustria e a Irlanda. É preciso dar corpo, dar efetividade, dar materialidade a esse artigo de entreajuda entre países europeus. A Mariana Mortágua defende a saída de Portugal da NATO e tem insistido que a União Europeia já tem armas suficientes para se defender. Mas Portugal, por exemplo, em 2023, que há dados do Ministério da Defesa, gastou 0,9% do PIB nas Forças Armadas. Em particular, acha que já estamos a fazer a nossa parte? Bom, por partes. Em primeiro lugar, o Bloco nunca propôs a saída do euro. Em segundo lugar, eu própria acho que chorei uma lágrima pela União Europeia quando vi o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia a esmagarem a Grécia e a democracia na Grécia e a dizer: vocês vão aceitar a austeridade porque senão nós cortamos o financiamento à banca. Acho que qualquer pessoa... É como ser por Portugal e ser contra um governo de Portugal. Qualquer pessoa de esquerda que passou por esse momento de violência, de políticas antidemocráticas, mas, Mariana, fizemos a luta contra a austeridade juntos. De políticas erradas em que as instituições europeias ultrapassaram os seus poderes e usaram os seus poderes contra as democracias. Acho que se não ficamos todos um bocadinho mais vacinados e céticos sobre as instituições europeias e mais críticos também, isso diz muito sobre nós e eu fiquei mais crítica depois de ver o que é que a União Europeia, o que é que a Comissão Europeia fizeram. Eu não fico mais crítica em relação a Portugal, porque Portugal tem um governo mau. Queria só terminar. O que a Comissão Europeia e o que o Banco Central Europeu fizeram à Grécia. Portanto, eu acredito sim que é possível uma Europa diferente e acredito sim que é preciso criticar a Comissão Europeia pelas suas regras injustas e pelas imposições que faz à soberania
dos países. Quanto ao nosso investimento. Quanto ao nosso investimento. Nas Eu acho Forças que Armadas. o que diferencia o Bloco do LIVRE nestas eleições, nós tivemos um debate aqui, não sei se foi talvez tenha sido neste canal. Foi exatamente aqui. Há pouco tempo em que muita gente disse que não percebi quais são as divergências entre o Bloco e o LIVRE. E, na verdade, não havia e não há muitas, temos convergências na maior parte das nossas propostas e do programa. Mas não são redundantes. Surgiu, entretanto, acho eu agora um tema no qual temos posições diferentes e vale a pena explicá-las, é importante explicá-las. E ele não tem a ver, não é sobre a cooperação militar a nível europeu. O Bloco defende cooperação militar a nível europeu. É óbvio que tem que haver cooperação militar. Portugal está a fazer a sua parte? Portugal tem de fazer a sua parte, até porque se não houvesse cooperação militar a nível europeu, poderia haver redundâncias em que toda a gente tinha que investir exatamente no mesmo. O que nos diferencia do LIVRE é a ideia de que se devemos ou não devemos gastar mais em armamento, investir mais a comprar e a produzir armas. E o LIVRE entende que sim e o Bloco entende que não. E entende que não porque a Europa já investe o suficiente para a sua defesa em armas, porque a Europa é uma potência militar, porque a Europa tem um orçamento e uma capacidade militar que ultrapassa a da Rússia e, portanto, não é a defesa da Europa que está em causa. O que está em causa é alimentar uma indústria da defesa, é fazer com a justificação do armamento aquilo que a Europa foi incapaz de fazer por causa das suas regras de austeridade e as suas regras erradas, que é ter um projeto económico. Eu só quero terminar para dizer... não parece que a esquerda possa aceitar que o projeto económico da Europa seja o armamento. O projeto económico da Europa tem de ser a habitação, os serviços públicos, a transição ecológica, aquilo que o Rui Tavares chamaria casa, conforto e clima. São habitação, serviços públicos e transição ecológica. Foi. Não, eu creio que a Europa não pode ser negacionista em relação às ameaças que estão à sua volta. Eu não gostaria que a Europa, em nenhuma situação, ficasse perante a ameaça de Putin. Foi uma ameaça em 2007 na Geórgia, 2014 na Ucrânia, 2022 na Ucrânia outra vez. Quer dizer, nós estamos aqui no Conselho de Oeiras. As tropas russas chegaram a Bucha. Bucha é como a distância de Alverca até aqui. Portanto, estiveram quase a tomar Kiev. E, portanto, eu não quero que se pense que Putin é uma gripezinha, como Bolsonaro dizia do Covid. E, portanto, temos que nos preparar e preparamos-nos mesmo que a ameaça venha ou não venha. Agora, o que isso não pode em nenhum momento é impedir a Europa de fazer a transição ecológica que precisa de fazer e o investimento social que precisa de fazer, em particular na habitação. Construir a casa comum europeia tem que ser também construir casas para os europeus comuns poderem pagar. E isso pode ser feito em conjunto. A boa notícia é que a União Europeia gasta muito pouco do seu PIB em orçamento, é cerca de 1%, mesmo com o PRR não chega a 2%. Há um grande espaço para a Europa fazer investimento. Há agora, porque Trump está a dar cabo da confiança nos títulos de tesouro norte-americanos, há agora uma grande possibilidade da Europa emitir dívida comum. Claro que é uma batalha difícil e é por isso que é preciso não alargar. É preciso fazê-la sempre sem estados de alma, criticando onde é preciso criticar, mas tendo soluções e passar do contra ao como. Nós também somos do contra quando temos que ser. Mas aqui a atitude é também saber como propor o como para a União Europeia e isso acho que é uma coisa em que o LIVRE se centra. Para avançar? Eu acho que aqui o contra é precisamente o como. É dizer, a industrialização da Europa e o projeto futuro da Europa e de Portugal não é o armamento. Não é. É a habitação, é a tecnologia, é a inovação, é a ciência, são os serviços públicos, é resolver as frustrações que deixam um modelo económico errado, não é o armamento. Mesmo se considerarmos só a indústria do armamento, a União Europeia, a Europa, exporta armas para o genocídio de Israel, mas a Europa exportou armas para a Rússia. A Europa exportou armas para a Rússia depois da invasão da Crimeia. Depois da invasão da Crimeia... A Europa são Estados-membros europeus. Deixa-me depois da invasão da Crimeia, a Europa, os Estados europeus, não só foram incapazes de levar até ao fim as sanções sobre os oligarcas russos que continuaram a fazer de vários países europeus a sua lavandaria, Portugal inclusive, como deixou entrar por aí os vistos gold. Portanto, a ideia de que Putin vem num tanque montado e que nos vai entrar pela fronteira espanhola é uma ideia errada. Fazer comparações com distâncias entre Alverca e Oeiras, Putin
não tem uma capacidade militar, está armada até aos dentes, como bem dizia Rui Tavares, mas a Europa tem um orçamento que é 3 vezes aquele de Putin. Putin não chegou a Kiev e não chegou porque a Europa apoiou a defesa ucraniana. Sim, portanto, dizer que nós temos que gastar 800 mil milhões, que nos vamos endividar até aos dentes para gastar mais em armas, para comprar mísseis, bombas, drones, para alimentar uma indústria de armamento que quer viver e crescer às custas do dinheiro que deveria ir para a educação, para a saúde, para a habitação, é um erro. E esse é o modelo que nós defendemos. Mariana, sabes perfeitamente que a Europa, enquanto tal a União Europeia, não tem praticamente dívida da União. Tem agora alguma residual por causa do PRR. A União Europeia não se vai endividar até aos dentes se emitir eurobonds e se houver 4 ou 5 bilhões de euros que fogem dos títulos de tesouro americanos para virem procurar refúgio na Europa. Inclusive, esse dinheiro chega à vontade para o que é preciso fazer também em transição ecológica e até em novos projetos europeus de ciência e tudo o que precisamos fazer para acolher os cérebros que agora fogem dos Estados Unidos. Mas nós não podemos ver o que vimos neste massacre em Sumi ainda há poucos dias e dizer que não faltaram armas aos ucranianos ali, ou que lá porque é do outro lado do continente, Putin não vem até aqui de tanque. Quer dizer, se não tivéssemos apoiado os ucranianos, Putin queria chegar até Odessa, é a poucos quilómetros de onde estão militares portugueses na Roménia. E depois também é preciso ouvir o que dizem os nossos parceiros europeus. Basta ouvir o que diz a Dinamarca. Veio aqui há pouco tempo uma delegação do Parlamento dinamarquês com a Ministra dos Assuntos Europeus da Dinamarca e, em reunião connosco, na Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, o que nos diziam é: nós ficámos completamente abalroados pela maneira como Trump diz que quer a Groenlândia. E à margem diziam-nos, e cuidado que ele um dia lembra-se dos Açores, ou que os Açores existem. É preciso estar lá na sala com os nossos parceiros dinamarqueses e levá-los a sério. Eles não estão certamente doidos quando eles dizem que também é uma questão social, porque significa as pessoas terem víveres, ou terem mantimentos, ou terem kits de emergência. Pode ser para uma situação militar, pode ser para uma catástrofe climática. E isso em Portugal, com a falta de poder de compra que as pessoas têm, não significa a mesma coisa que significa na Suécia ou na Dinamarca. E aí entram planos que nós temos que fazer, não os podemos ignorar. Não, o que eu não compreendo pela posição do Rui Tavares é se o problema é Rússia e Putin ou se o problema é os Estados Unidos que vão invadir a Groenlândia. Porque se estamos a falar dos Estados Unidos, se estamos a falar da Europa ter um exército para superar os Estados Unidos, acho que entramos noutro plano de conversa. Até porque isso é surpreendente, tendo em conta que o LIVRE defende a manutenção de Portugal na NATO com os Estados Unidos, que é quem diz que está a ameaçar a Groenlândia e a Dinamarca neste mesmo momento. E para termos uma política realista, para já temos que fazer uma escolha. Ou a autonomia da Europa sem os Estados Unidos, ou a NATO com os Estados Unidos. Ambos não há. Segundo, autonomia da Europa. Há ou não há armas suficientes? Aquilo que eu digo é que há. Tanto que há que enquanto enviava armas para a Ucrânia, a Europa também enviava armas para Israel para alimentar o genocídio. E, portanto, se faltaram armas à Ucrânia, não é porque elas não existam na Europa, nem existe essa capacidade militar. Investir 3 vezes o PIB português nacional em mais armas é um erro. Nós não precisamos de uma economia de guerra, nem de dizer às pessoas que esse é o caminho. Eu acho que as pessoas estão suficientemente informadas acerca do que se está a passar para perceber as opções que estão em cima da mesa. Quer dizer, o LIVRE é acusado de querer expulsar os Estados Unidos da NATO quando os Estados Unidos querem sair e, evidentemente, que temos uma situação muito diferente se eles saírem e a NATO for basicamente a Europa e o Canadá. Mas, além disso, também há uma confusão entre a Europa e os Estados-membros europeus que faz toda a diferença e que eu não gostaria de deixar passar em claro. Quem exporta armas para Israel é, por exemplo, a Alemanha. Quando nós trazemos as coisas à escala dos tratados europeus, há uma série de obrigações de reporte perante o Parlamento Europeu, obrigações de respeito pela Carta dos Direitos Fundamentais perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, que se tornam diferentes. É por isso que comunitarizar uma política é diferente de deixar aos Estados-membros, porque acho que as pessoas já sabem o suficiente acerca da União Europeia para perceber que às vezes aquilo que se está a sacar é faz de mais e faz de menos ao mesmo tempo, e depois chama-se Europa, ou podem ser as políticas de Berlim,
ou de Paris e que são políticas que devem ser políticas da Europa como um todo. E sim, precisamos ser levados a sério, não vamos certamente nunca gastar mais dinheiro do que os Estados Unidos gastam em armas, mas precisamos que os Estados Unidos saibam que qualquer tipo de ambições sobre territórios que são dos Estados-membros da União Europeia, evidentemente, serão um problema para os Estados Unidos e não um problema para nós, Penso porque que a já Europa ficou só evitamos bastante que os claro. nossos filhos vão para qualquer guerra se formos levados a sério antes de qualquer guerra acontecer. E é isso que eu quero que a Europa seja. Para o Acho que emprego isso consiga, e para gastando mais em impostos. armas. Ambos querem taxar os mais ricos e as empresas com grandes lucros defendem também a limitação de salários para diminuir fossos entre quem ganha mais e quem ganha menos. Rui Tavares, esta proposta de determinar um rácio entre o salário mais baixo e o salário mais alto dentro de uma empresa, como é que se aplica sem colocar em causa o princípio da concorrência e a autonomia e a livre iniciativa dos agentes económicos e do próprio mercado? Bem, para dar um exemplo, o mercado interno da União Europeia, que é regulado por diretivas e regulamentos que são aprovados, no caso das diretivas, pelo Parlamento Europeu e pelos Parlamentos Nacionais, permite-nos fazer isso. Quer dizer, quando há uma diretiva em relação à presença de mulheres nos conselhos de administração das empresas e ela é votada a nível europeu e depois é votada em todos os nossos Estados-membros, a concorrência é igual para todos. Todas as empresas têm que obedecer a esse critério. E tal como esse critério deve ser verificado, acho que nós temos que acabar com os diferenciais absolutamente obscenos que criam uma casta à parte de CEOs para quem verdadeiramente nem o céu é o limite, que basicamente muitas vezes drenam toda a capacidade que as empresas têm de reinvestir e de aproveitar aqueles que de facto fazem a riqueza, que são os trabalhadores dessas empresas. Eu acho que nisso não encontraremos, faz parte dos tais 99% em que votamos em conjunto, e bem, porque eu acho que as pessoas comuns, percebem que fazem a riqueza também das suas empresas e que têm que ser tida em conta nelas. Que esta limitação pode levar os patrões a encontrarem soluções criativas para contornarem esta imposição e que podem penalizar o Estado, formas que não tenham de pagar IRS ou Segurança Social? Há sempre uma... Eu estou de acordo com a proposta dos leques salariais. Aliás, o Bloco tem vindo a propô-la, tentando limitar, fazendo com que... É básico, é simples. Um trabalhador não pode ganhar num ano aquilo que o gestor ganha no mês de trabalho. E se o gestor quer ganhar mais, aumenta o salário dos trabalhadores e está tudo bem. Se o gestor quer ganhar 2 milhões por ano, não tem problema nenhum. Só tem que pagar melhor aos seus trabalhadores, porque é a desigualdade que faz mal às economias, que cria ressentimento, que cria problemas até de instabilidade económica. E sempre que nós temos uma proposta justa, isto aconteceu com o teto nas rendas, o Bloco introduziu a ideia do teto às rendas no debate das eleições este ano, ainda bem que foi capaz de o fazer, ainda bem que estamos a discutir isso, é a única forma para baixar o preço das rendas. Sempre que tentamos introduzir uma proposta que traga mais justiça, perguntam-nos, mas os ricos não vão fugir? Sempre. E essa pergunta nunca é feita quando se trata de propostas que castigam quem trabalha, que castigam quem está à procura de casa e não consegue, castigam quem ganha salário mínimo nunca consegue fugir a nada. E sempre que tentamos taxar os mais ricos, tetos nas rendas, impor limites aos offshores, há sempre o perigo da fuga. Não podem. Neste caso, cabe-nos a nós fazer leis para que não possam fugir. Se um patrão pode contornar essa imposição caso viesse a ser imposta de limitação de salários dentro de uma empresa privada? Se a lei for essa, acho que não deve contornar. Nós temos que levar a sério as leis que fazemos. Exemplo dos prémios. Mas também acho que só se contorna a lei quando a lei quer ser contornada. E nós sabemos isto nas medidas fiscais, em que os alçapões que são abertos são usados. De uma forma legal. São usados. Não, muitas vezes é uma fraude à lei, é uma voltinha. E é por isso que acho que não devemos deixar de defender medidas justas, como os leques salariais ou como a taxa sobre as grandes fortunas que temos vindo a propor, igual à que neste momento existe em Espanha. Não devemos abdicar disso em nome de uma potencial fuga que não está comprovada. A Mariana Mortágua, Rui Tavares, este fim de semana sugeriu que empresas que vão à falência passem para as mãos dos trabalhadores com a entrada de capital, nomeadamente do Estado. O que é que o Rui Tavares acha desta ideia? Deixe-me só dizer, em comentário ao que a Mariana acabou de dizer, é curioso, nunca nos perguntam, então e se os pobres fogem? E se os trabalhadores fogem? E se os estudantes nos quais investimos fogem? É que as pessoas também fogem por ver que tem uma diferença salarial enorme, por ver que não conseguem pagar uma casa. E eu digo, um rico que foge e que foge aos impostos, tem que haver instrumentos nacionais e internacionais para apanhar essa fuga aos impostos, porque isso é imoral.
Mas eu fico muito mais triste quando vejo gente que fez o mestrado ou o doutoramento em Portugal e depois não consegue pagar uma casa e vai embora. E esses acho que nos preocupam mais a ambos. Em relação à pergunta que a Nelma fez, a Constituição Portuguesa, desde 76, ela reconhece o direito dos trabalhadores à autogestão, só que nunca o regulamentou. E nós temos que o fazer. Claro que em 76 essa autogestão dos trabalhadores queria dizer coisas bastante diferentes, mas hoje em dia temos muito espaço para ajudar a que as pessoas, por exemplo, possam constituir empresas com um modelo mais cooperativo. Eu penso trabalhadores independentes, penso gente que... designers, tradutores, jornalistas, escritores, gente que se possa associar, não precisa de capital social, pode fazer a empresa na hora, pode entrar e sair de uma cooperativa de trabalhadores, de um arranjo produtivo local, um bocado quase como quem conhece na área científica, entrar ou sair de um projeto de investigação, isto ser fácil, porque dá às pessoas a possibilidade de criar oportunidade económica para si mesmas, e aí entra a proposta da herança social que nós fazemos, e também, evidentemente, de tornar mais sofisticada a nossa própria economia, de não estarmos sempre neste dilema, ou as pessoas estão a ser exploradas numa grande multinacional, ou estão na precariedade, ou são funcionários do Estado. Há certamente gente que pode querer qualquer uma destas opções e há gente que quer fazer outras coisas, e acho que a possibilidade de empresas que vão à falência serem geridas, bem geridas pelos trabalhadores, nós acompanhamos, a experiência e de as poderem criar do zero. Mariana, também. Que empresas é que o Estado salvaria? Pensou no mínimo de postos de trabalho que estariam em risco para o Estado intervir, ou não era diretamente? Era, por exemplo, o Estado dar garantias aos bancos e os bancos, por sua vez, é que emprestavam aos trabalhadores dessas empresas que iam à falência? Se é coisa que eu acho que nós estamos a aprender, é que é preciso ter pensamento sobre a economia. É preciso saber que setores é que devemos desenvolver, o que é que fazemos ao nosso tecido empresarial, fabril, industrial, para onde é que queremos ir. E eu tenho encontrado, vezes demais, muitas fábricas que estão a fechar. Algumas nem é por falta de clientes, algumas não é por falta de estoques, algumas é mesmo por má gestão. Aparece um patrão, e eu digo isto porque me impressiona. Eu tenho acompanhado muitas mulheres do setor têxtil, da Snyder, mas de outras empresas, e eu fico a pensar, estas mulheres percebem deste negócio. Ficaram sem emprego, ganhavam um salário mínimo, e há sempre um patrão que aparece à última da hora, um investidor que compra uma empresa, não percebe nada do negócio, que leva à falência, deixa as pessoas sem receber, que desaparece, não lhes diz nada, e elas percebem mais daquele negócio do que aquele investidor que apareceu do nada. E, portanto, o Estado tem a obrigação, acho eu, não só de perceber quais são os setores essenciais para o futuro da economia. Com um mínimo de postos de trabalho em risco, algum parâmetro que tenha não há nenhum parâmetro. É encontrar os meios e o apoio. Há muito apoio ao empreendedorismo, há muito apoio às empresas, há muito apoio a setores como o turismo que se têm vindo a desenvolver. Porque é que não podemos apoiar um grupo de mulheres que quer tomar conta de uma fábrica e que sabe como fazê-lo? Portanto, acho que isto é um apoio à base da economia. Vamos ao minuto final para cada um, apesar das diferenças que aqui foram elencando neste debate. A verdade é que acabam por ser partidos próximos no espectro político. O LIVRE, Rui Tavares, a considerar pelas declarações feitas no Congresso deste fim de semana, sente que está no seu melhor momento de sempre. As palavras foram da sua líder parlamentar, mas mesmo assim a lembrar que tem a obrigação de chegar a entendimentos para uma governação progressista. O LIVRE está a tentar andar em frente, mas sempre a olhar para trás e a pescar o olho a Pedro Nuno Santos? Também poderia ser a Mariana, porque pela resposta que ela acabou de dar, se vê que a esquerda tem uma coisa que a direita não tem. Estou a falar de governação. Mas sim, eu estou a falar disso. A direita diz-nos a única maneira da economia crescer, ser mais sofisticada, subir na escala de valor é baixar os impostos. Só sabem uma maneira. Só tem uma resposta. E à esquerda há várias respostas. Investir nas pessoas é uma resposta. Apoiar as empresas em transição e diversificação é uma proposta. E, portanto, olhem para a esquerda, até naquilo em que a direita às vezes se apresenta como sendo a sua praia, que é a economia, porque encontram mais respostas na esquerda e mais vitalidade no nosso debate. Sobre o PS. Não é sobre o PS, é sobre uma governação progressista e da ecologia. E que tenha que ter uma fasquia ética mais elevada. Um primeiro-ministro não pode ter uma consultora na sua esfera familiar, lamento, tem que estar numa gestão profissional independente. Ministros e ministras devem ir a audições parlamentares antes de assumir funções. O SNS não pode ser privatizado, tem que haver mais investimento na habitação e na educação, a Ucrânia não pode deixar de ser apoiada e a Palestina deve ser reconhecida como Estado independente nos primeiros dias de um governo à esquerda. E eu acho que isto é uma plataforma de entendimento onde cabem vários partidos, onde cabe muita gente e, acima de tudo,
que é maioritária entre os portugueses e eu acredito nisso. E gostava de saber de onde é que vem essa confiança do LIVRE, se é das sondagens, de propostas que conseguiu apresentar na última legislatura, se tem novos quadros, uma resposta cirúrgica. Porque Portugal tinha ainda até há pouco tempo uma maioria sociológica e eleitoral à esquerda. Eu acho que a esquerda deixou de falar de liberdade, isso foi um erro que cometemos. É preciso reivindicar a liberdade à esquerda, não é uma liberdade do Estado, mas é, como dizemos nós, para ser livre. A comunidade, nós, uns aos outros, e às vezes os Estados também, ajuda-nos a ser livres. Tem o minuto final. Pedro Nuno Santos tem repetido que nunca foi um radical de esquerda e no debate consigo a Mariana Mortágua até o acusou de desprezar medidas de esquerda. Acha que neste momento o líder do PS prefere a si ou ao Rui Tavares para uma coligação? Não acho que essa seja a questão. O Pedro Nuno Santos e o PS têm sido muito claros sobre a sua estratégia. Quer mais um voto o PSD para governar com o apoio do PSD. E acho que nós sabemos que isso não vai resolver nenhum problema que não tenha sido resolvido. Esta campanha será sobre a capacidade da esquerda de ter mais deputados para impor medidas. E medidas que resolvam a vida das pessoas. E há medidas simples que podem fazer toda a diferença. O teto às rendas pode baixar o preço das casas. Não é 2043. É amanhã, é no tempo da nossa vida. Nós podemos garantir uma reforma antecipada a quem trabalha por turnos no tempo da nossa vida. É óbvio que todos defendemos mínimos de decência. Na democracia tem que haver mínimos de decência. Mas e para recuperar essa maioria, essa vontade à esquerda, acho que não podemos ceder nos princípios mais fundamentais da esquerda. E a nossa campanha tem sido sobre isso, sobre os princípios mais fundamentais da esquerda, sobre o que significa uma política de investimento na habitação, na saúde, nos serviços públicos, sobre o que significa respeitar o trabalho, sobre o que significa ter medidas que funcionam e que podem ser aplicadas agora e que trazem justiça. E espero que esta campanha possa servir para, com a nossa convicção, trazer votos para o Bloco de Esquerda e deputados à esquerda. Muito bem, Mariana Mortágua, Rui Tavares, obrigada aos dois. Até uma próxima. Boa campanha.